Então, galera, hoje, nosso dia, nós falaremos de solda. Vamos praticar o dia inteiro hoje, fazermos soldas aí de interposer, treino de punho, todos os processos de soldas de microsoldagem. Os conceitos de solda são subjetivos, porque muitas pessoas têm temperaturas de trabalho diferentes, tempos de trabalho diferentes, e funcionam. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, todos os conceitos nossos estão ligados ao processo de temperatura e tempo seguro. O resultado final nosso é um sucesso. Isso não quer dizer que outras pessoas que trabalham com temperatura diferente, ou mesmo você que trabalha com tempos e temperaturas diferentes, vai ter o resultado final igual. Então, são conceitos subjetivos particulares que muitos professores usam conforme acham que convém. E o resultado final, sendo qualidade alta, é o que interessa. Então, a gente trabalha muito com conceitos aqui de microsoldagem segura. O que quer dizer isso? Tentar fazer procedimentos de trabalho de forma segura. Mas tem procedimentos de microsoldagem que não são seguros, mas o resultado final também é 100% de qualidade. Isso não quer dizer que o que a gente está falando, que o outro está fazendo, é certo ou errado. O que interessa é o resultado final. Entregar qualidade. A gente sempre pautua aqui em relação à norma, a IPC. Temperatura, tempo de trabalho, processo de solda, segundo a norma técnica, para ficar dentro de um padrão. Ontem, eu compartilhei com vocês um documento, um gráfico de solda. Primeiro ponto, a solda lead free, é o que a gente trabalha na maioria dos casos, salvo Brasil e China, porque tem estanho e chumbo na sua composição da liga, não é isso? Lembra que a gente falou na introdução ontem? Solda, união perfeita entre duas partes, não é isso? A solda lead free é a solda que não tem chumbo. Lead em inglês é chumbo. Free, livre de chumbo. Então, teoricamente, todas as placas originais, de fabricantes que aderiram à Compliance Ross, que é a norma Ross, aboliram o chumbo. E se chamaram agora o processo de solda lead free. Então, existe um gráfico de solda lead free. Todo o processo de solda tem 4 fases. Pré-aquecimento, até 100 graus Celsius. Time above líquido. Heat, solda líquida. E cooling, resfriamento. Então, no processo de solda tem 4 fases. Não importa se eu estou usando um canhão de ar quente, um handler aqui que sopra ar quente. Eu tenho que tentar respeitar as 4 fases. Ah, mas o processo de solda industrial é solda por onda, solda por carretel. É um processo fabril que a gente não consegue chegar com um canhão, porque não é assim que é feita a solda na fábrica. A soldagem não é feita por ar quente, igual a gente está acostumado a fazer com o CI. Primeiro, o rebalem é na placa. O rebalem não se faz no CI. O CI já tem um rebalem. Então tem um rebalem na placa, um rebalem no CI, e ele assenta. A gente não, a gente limpa os pads da placa, que já é diferente da montagem industrial, e faz o rebalem no CI. Então, o nosso processo usando o ar quente, ferro de solda, inexiste no processo fabril. Não é assim que funciona o processo de construção de uma PCB, Print Circuit Board. Então, nós vamos tentar reproduzir aqui conceitos dos fabricantes. Mais uma vez, tempo, temperatura. Tudo é uma questão de tempo versus temperatura. Tempo, temperatura. Tempo, temperatura, Tudo é uma questão de tempo, temperatura. Mais uma vez, tempo, temperatura. Então ficou claro que os conceitos que nós falaremos aqui, de tempo e temperatura, servem para o processo de solda segura. Isso não quer dizer que outros processos não funcionem. Funcionam. Cabe você pegar o que é legal e interessante, você já tem um conceito, o que você aprendeu aqui, e criar o seu método de trabalho de solda. Porque a microsolda é uma arte, E a vantagem é que microsolda é só praticar. Você tem que ter um conhecimento teórico de pontos de fusão, tempo, temperatura, ligas de solda, tipos de fluxo, conceitos básicos de solda, o que é solda, o que não é solda, conceitos da liga, coisas que você aprende com facilidade. Mas o grande filão do processo de microsoldagem é a prática. E a prática é a mãe do aprendizado. Quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. Então é só praticar. Primeiro ponto fundamental do nosso trabalho é room temp. O que é room temp? Temperatura
do seu local de trabalho. Room temp. A temperatura ideal para soldagem, 25 graus Celsius. Tem isso? Tem isso? Claro que tem. Temperatura ideal para soldagem. Para fazer um churrasco, tem temperatura ideal do carvão. Né, Gaúcho? Ah, não tem ou não? É Catarina, né? Mas Catarina faz churrasco demais também, pô. A gente só acha que... Eu sei que Catarina faz churrasco. Então, todo mundo acha que é só Gaúcho que faz churrasco. Mas Catarina faz um churrasco top. É ou não é? Para fazer um churrasco tem que ter o quê? Temperatura ideal da brasa. Para fazer microsolda, tem que ter temperatura ideal da sala, room temp. Se estiver quente demais, atrapalha o processo. Se estiver frio demais, atrapalha o processo. Qual que é a temperatura ideal para trabalho de microsolda? 24 a 25 graus Celsius. O que é isso aqui? Isso é um medidor de temperatura ambiente, para me ter a room temp. Então eu compenso com ar-condicionado para manter essa room temp. No seu laboratório, se a temperatura é diferente, tudo que você vai aprender aqui pode variar. Então você tem que entender que as variáveis alteram o nosso trabalho. Tudo conta. Tudo na nossa vida conta. Tudo conta, verdade? Tudo conta. Então, primeiro ponto, room temp. Segundo ponto, umidade do ar. Próximo a 50% é o ideal para fazer trabalho com microsolda. Então, vocês vão adquirir um termômetro e um hidrômetro e um umidificador, né? E vão ter no seu laboratório para monitorar o room temp. Para quê? Para ter um processo. Por quê? Sem processo não tem avanço. Sem processo? Sem avanço. Se não tem processo, não tem avanço. Tudo tem que ter um processo. As normas da sua empresa têm que ter um processo, o processo de reparo tem que ter um processo. Sem processo não tem avanço. Então, primeiro ponto, definir o room temp. 25 graus, temperatura, umidade do ar próximo a 50%. Opa, estou escutando o Motorola tocar aí. Opa, para. Estão abertas as sessões das flexões. Vamos, paga 10 para não atrapalhar a aula. No cantinho, quietinho lá, vamos. Estão abertas as sessões das flexões. Então vamos colocar o telefone no modo silencioso, que agora não tem perdão mais não, ó. Acabou. Então tá, não, eu sei que foi Samsung, foi Motorola, esse som é Motorola. Vamos. Estão abertas, ó, você vai abrir a sessão, pode ir, vamos, senão a aula vai parar. Então tá, vou sentar aqui, esperar, tranquilo. Não, direito, o que é isso? Você não tá nadando não, ué. Tá nadando? Posso voltar agora? Posso, né? Onde eu parei mesmo? Aqui todo processo sem avanço, todo processo tem que ter avanço. Tá. Então tá. Fica atento, se eu fizer uma pergunta e não responder, paga a flexão não é. Você tem que pagar a flexão para prestar atenção. Então, a gente definimos o room temp, e agora eu vou precisar de um cronômetro. Como eu falei, tudo é tempo versus temperatura. O processo de solda lead free, tradicionalmente, o tempo de refusão, de fusão da solda, de trabalho, de pré-aquecimento, aquecimento, solda líquida e resfriamento, é em média 3 minutos. Então, nosso tempo de trabalho total, das 4 fases, não é de aquecimento não, tá, bonitões? Ficou claro? Ó, o tempo total, pré-heater, heater, solda líquida e cooling, resfriamento. As 4 fases, em média, 3 minutos. Não é esquentar 3 minutos, não. Se eu ver esquentando 3 minutos, vai pagar flexão, você detona a placa. Então, o tempo total das 4 fases são 3 minutos. Ficou claro isso? Não é o tempo de heater 3 minutos, não. É o tempo total. Então, a gente vai trabalhar. Primeiro, esse processo de solda que eu estou falando é para trabalhar com interposer. Nosso primeiro trabalho é trabalhar com soldas de interposer. Placa Core e placa RF unidas pelo interposer. Então, nós temos aí o tempo de trabalho de solda lead free do 11 Pro Max para baixo, onde o ponto de fusão é menor. Então, existe uma divisão. Do 11 Pro Max para baixo, eu vou usar uma temperatura e um tempo. Então, eu vou trabalhar com um pré-heater, que é esse equipamento aqui.
eu vou precisar obrigatoriamente de um pré-heater. Não tem como fugir disso aqui. Não é só para iPhone, para Android, né? Para iPhones. As soldas hoje trabalham com tecnologias de interposer. Tem uma interconexão entre camadas de placas, entre layers. Tem o layer de cima, que é o layer de cima, o interposer é o mid layer e o layer de baixo. E são unidos por essas conexões de interposer. Então, eu vou precisar de uma pré-heater. Então, você é obrigado a ter isso aqui. Existem vários modelos, vários tipos. Primeira dica: toda ferramenta de solda que você tem na sua bancada, preferivelmente compre 220 volts. Na China, não tem 110. Certo ou não, tá? Quando é fabricada uma máquina lá 110, eles usam um transformador para testar, para produzir. Não é um entendimento normal chinês fabricar 110. E a qualidade de relação à curva, tempo, temperatura, porque essas fases da solda lead free tem que ter uma curva. Graus Celsius por segundo. Eu tenho que subir um tempo específico de temperatura para subir uma rampa. Vocês viram como eu dei um gráfico para vocês ontem? Não tem uma rampa, tempo, graus Celsius? Se está em 220, a gente consegue atingir o tempo, graus Celsius, de forma muito legal na rampa. Então, aquela rampa de solda lead free, a gente chama de profile. Professor, mas quem usa 110, de certo ponto, chega a dar um atrapalho consideravelmente? Respondeu, você respondeu sua pergunta. Você perguntou, respondeu. Você perguntou e respondeu. Sim. Você fez uma pergunta com a resposta. Quem usa 110 atrapalha, sim, o profile. Demora mais tempo para fazer. Não, isso não, infelizmente não é culpa minha, mas se você prestar atenção aqui, estação de solda. Ah, mas a potência é dada em watts. A mesma potência que tem uma máquina de 110 tem 220. Ok. Porque isso é fato. Agora, só que o desempenho da curva tempo por segundo, 220, é muito mais rápido. Então você consegue atingir o pico da solda, da temperatura para a solda ficar líquida, dentro do tempo médio de 1,5 minuto, desses 3 minutos. Por quê? Não são 3 minutos total das 4 fases? Sim. Eu não estou falando que tem que esquentar 3 minutos. Em 1,5 minuto, mais ou menos, eu atingo o pico, que é a solda líquida. Quando a máquina está em 220. Quando ela não está em 220, ela não atinge esse pico em 1,5 minuto. Então ela fica com a curva diferente. Entendeu? Mas ela atinge. Ela atinge, mas vai demorar mais tempo. E a questão aqui é o quê? Tempo versus temperatura. Sim. Tem pessoas que usam técnicas ao contrário. Mais calor, menos tempo. Tem várias técnicas de processo de solda. Mais calor, menos tempo. Menos temperatura, mais tempo. Então tem várias técnicas. A gente trabalha com a temperatura segura. Depois você vai escolher a sua temperatura. Ah, eu acho que esse conceito aqui eu posso avançar um pouco mais. Acho que eu posso esquentar um pouco mais. Vai depender do seu teste, do seu treino. A gente vai passar técnicas aqui seguras para você desenvolver seu talento depois. Mas, infelizmente, em 110 funciona. Mas vai ter que ser um pouco diferente do que você está vendo aqui. Vai demandar um tempo a mais. Tem que haver uma adaptação em cima disso. Isso já fica uma dica. A partir de agora, toda ferramenta de solda só compre 220. Ah, mas eu não tenho 220 no meu laboratório. Transformador. Transformador. Perde. Transformador perde, mas é muito superior a 110. Mas aí não ficaria equivalente se usar um transformador? Mas como que você usa o transformador? Um exemplo, você vai pegar um transformador... Mas se você já tem a máquina 110? Não, eu falo assim, quem tem 200... Ah, sim, funciona normal. 220, Não, vai funciona pegar normal. Funciona normal. residencial, 120. Ali a gente vai trabalhar assim, funciona normal, perfeito. Entendi. Você pode usar sem problema nenhum o transformador. Eu pensei que você queria usar as suas máquinas 110. Não, pensei em comprar Não, 220 sim. e usar o transformador. Aí eu pergunto, Perfeito. usando o transformador, O único, não fica equivalente não, ao não. 210. Não, não fica não. A única questão, ponto fundamental é comprar um transformador com uma potência legal. Você pode comprar de ar-condicionado, que ele é 5.000 volt-ampere. E é barato. Então, transformador para ar-condicionado. Funciona perfeito para uma bancada. Alimenta tudo numa bancada. E ele tem um preço mais acessível, porque vende muito. R$250 você compra um transformador de ar-condicionado que serve a bancada. Se você não colocar esse para ar-condicionado, vai pagar 500, 450 no transformador. E ele pega a bancada inteira. Uma bancada inteira. Ferro de solda, ar quente, né? Claro que não tudo ao talo ao mesmo tempo, mas pega uma bancada inteira. Pega uma com folga, para te falar a verdade. Mas tem que ter uma norma, tem que ter uma folga, né? Tem que ter uma folga, pelo menos 30%. É bom a gente nunca exceder o limite de um... E não deixar ligado também, porque ele perde calor.
Um transformador ligado na rede elétrica está gastando energia, sabe? Porque ele não é tão eficiente igual o 220 natural. Não vai ser igual a máquina 220, vai ser muito parecido. Porque ele também tem uma perda. E não vai entregar igual a rede. Ok, então a primeira dica é adquirir máquinas sempre 220 volts. Qual o pré-heater melhor? Existem vários pré-heaters. Esse aqui, hoje em dia, é um dos melhores, é da Sinjinzal. Mas aquele lá também, traz aí, Júlio, por favor, o Heater Pro, esse aí. Esse aí tem que estar desligado, Júlio. Tá? O meu time estava sem tomada. Esse aqui, ó, também é muito bom, da JC Programmer, a Heater Pro. Eles têm essas aletas aqui, ó. Essas aletas são muito legais para a hora de fechar a board. Então já usa um modelo que já tem as aletas, né? Você pode comprar, na faixa de $100 você compra ele completo, em média, um pré-heater fora do Brasil, né? Aí na faixa dessa faixa. Então você é obrigado a ter um pré-heater, não tem como fugir disso. Quem tem pré-heater aí? Tem um que seja universal para Apple e Android? Ótima pergunta, eu ia falar esse detalhe. As chapas aqui, elas intercambiam. Sim. Então esse aqui não é feito para um modelo só. Então ela tem um imã especial aqui, você tira e troca. Você pode comprar só as chapas para outros modelos de Androids, os iPhones. Então aqui você compra essas chapas separadas. E você pode comprar o kit com várias placas de aquecimento, né, com Android, com iPhone, só com Android. E você pode ir comprando depois quando lança modelos mais novos. Todas fazem isso. Então você pode adquirir só a placa de aquecimento, só a chapa, o metal do aquecimento que transfere o calor. Ok, obrigado. Então, a gente vai fazer o seguinte, o tempo de trabalho das séries 11 Pro Max para baixo é 3 minutos. Tempo das 4 fases da solda, lead free. A série 11 Pro Max para baixo não precisa de upper heater. O que é upper heater? Aquecimento, ajuda com aquecimento superior. Ah, mas espera aí. Eu faço todos os aparelhos sem aquecimento nenhum superior. Toda a série, não só a série 11 Pro Max para baixo, mas até o 15 eu só faço com lower heater. Só aquecendo embaixo. Então presta mais uma vez aí, Júlio, por favor. Deixa uma aqui comigo. Então aqui, ó. A board vai conectar aqui, não é? A board vai conectar aqui na chapa de aquecimento. Tuf, certo? Dos iPhones 11 Pro Max para baixo, somente o calor da parte de baixo da placa de aquecimento é suficiente para separar a placa Core do mid-frame e da placa de RF. Então, trabalho aqui com qual temperatura? Próximo a 180, 190 graus. Então, a temperatura de trabalho do pré-heater para a série 11 Pro Max para baixo é 180 a 190 graus. Sem necessidade de upper heater. O que é upper heater? Ajudar com aquecimento superior. Porque o ponto de fusão da solda do 11 Pro Max para baixo é menor do que da série 12. Ah, então existem técnicas diferentes para fazer o trabalho de separação da placa interposa da placa de RF de acordo com a versão e tipo de liga da solda. Do iPhone 12 para frente, a temperatura, a solda é outra. A temperatura de trabalho é outra. Muitas pessoas na série 12 para frente trabalham com 240, 230 graus no pré-heater. Eu não trabalho com essa temperatura. Eu trabalho com temperatura segura. Eu mantenho os mesmos 180, 190 da série 11 Pro Max, mas uso o upper heater em 290, 280 graus. E aqueço em cima e embaixo. A gente vai fazer todos os modelos de desmontagem. Um aparelho da série 11, um aparelho da série 12 para cima, para vocês verem a diferença das técnicas. Então, existem diferenças. Nosso primeiro aparelho que nós vamos fazer é um iPhone 11. Vamos desmembrar esse aparelho. Qual que é o objetivo da nossa aula aqui agora? Fazer a separação do interposer sem, obviamente, matar a placa, né? Eu não quero abrir minha placa e danificar minha placa. O objetivo é reparar a placa. Então, eu tenho que usar aqui uma técnica de tempo, temperatura seguras. Quantos graus vamos trabalhar aqui? 180 graus a 190. Qual é o tempo total? 3 minutos. Então eu já tenho aqui um cronômetro. Você pode usar o seu celular. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 minutos. É o meu tempo total de trabalho. Total. 4 fases. Pré-aquecimento, aquecimento, solda líquida e resfriamento.
Próximo a 1 minuto e meio, eu vou ter o ponto de fusão da solda, onde eu vou fazer o lift da placa. Eu vou separar a placa de lógica do interpose da placa de RF. Aí já vai começar o quê? O resfriamento. Então a gente tem 4 fases. Pré-heater é até 100 graus. Pré-heater é o pré-aquecimento, é até onde eu posso aplicar o fluxo. Acima de 100 graus eu não posso aplicar fluxo na placa mais. Então pré-heater é o pré-aquecimento, depois o aquecimento, solda líquida e resfriamento. Então a nossa curva vai chegar no ápice próximo a 1 minuto e meio, onde a solda está líquida. Ó. Aí eu vou pegar uma ferramenta, uma pinça, né, ou um bisturi para verificar se já está realmente solto o interpose. Vou pinçar a placa, lógico, vou fazer um lift, vou levantar a placa, depois eu vou desligar o pré-heater e levantar a placa de RF para fazer o cooling. Se eu tiver um ventilador, se as máquinas tiverem um ventilador interno, um cooler interno, ele será ativado automaticamente. Algumas têm, outras não. Eu posso usar o ventilador em cima da minha placa depois, quando eu tirar ela do calor? Não, porque você não pode fazer o resfriamento de forma abrupta. Tem que esfriar também. Uma curva, uma equação exponencial aí, ó, né? Não posso fazer uma curva de resfriamento abrupta. Por quê? Porque não é feito assim o processo industrial de solda. Então, no gráfico de solda de Freeland, nas 4 fases, eu tenho lá o gráfico. Tempo, graus Celsius. Então eu tenho um gráfico lá, mais ou menos assim, ó. E aqui eu tenho as fases. Aqui a temperatura ambiente, 25 graus. Não é isso a temperatura do room temp? Estão vendo aqui? Consegue enxergar aqui, não? Estão enxergando ali? Aqui eu tenho 100 graus. Aqui é a primeira fase. Primeira fase é o quê? Pré-heater. Segunda fase, aquecimento. Terceira fase é o ápice aqui, ó. Solda líquida. E a quarta fase? Resfriamento. Resfriamento. Se eu pegar um ventilador, colocar direto na placa para esfriar, o que eu estou fazendo aqui? Essa curva vai fazer o quê? Não posso fazer isso. Posso causar solda fria, problemas de soldagem. Então tudo tem uma ciência. Ah, mas eu faço assim, funciona. Legal, eu não estou falando que o que você faz não funciona. A norma é assim. Se você faz melhor que a norma, e quem sou eu para criticar você? Se você usa 5 minutos, nunca matou a placa? Se você usa 400 graus, 300 graus, não matou a placa? Eu só estou tentando passar conceitos de forma segura. Né? Então, beleza. Ficou claro essas 4 fases aqui, então? Pré-aquecimento, aquecimento, que é o tal, tempo abaixo do líquido, solda líquida e resfriamento. É interessante ter um cooler, um ventilador na bancada? Eu sou obrigado a ter um microventilador, né? Mas ele tem que ser, de preferência, colocado próximo à placa para fazer uma exaustão do ar quente. Eu não posso colocar direto em cima da placa, quando a placa está nessa temperatura, senão eu vou mudar o gráfico de resfriamento. Isso é prejudicial também. Bem, preciso de um termômetro com sensor tipo K para me ter uma real tempo do meu pré-aquecimento. Por quê? Muitos produtos, às vezes, não têm uma calibração exata quando são fabricados. E, às vezes, ele marca 180 graus, mas ele está com 250, 240 ou 150. Então, o que eu preciso fazer? Calibrar meus equipamentos de soldagem. Não é simplesmente comprar, tirar da caixa, colocar para ligar lá e está pronto. Não, e além disso, eu tenho que curar as chapas de pré-aquecimento. Porque, quando elas vêm novas, é bom deixar ligado lá pelo menos aí umas 10 vezes antes de começar a fazer o processo. Para curar a tinta do metal, ir apagando, para transferir mais calor. Então tudo conta. A limpeza das placas depois de tirar a placa também, porque elas sujam com fluxo. Então tudo conta, né? Sujeiras,